ia citar esse nome no meu canal, eu não ia trazer esse assunto tenebroso que só de pensar me dava arrepio, não ia nem me sujeitar a assistir essa jossa do tanto que as pessoas massacraram a série. Porém, meu namorado me colocou pra ver o primeiro episódio. E aí, galera, eu me vi entretida com a série da Velma. Oi, eu sou a Mari e hoje eu tô aqui parecendo o fofão, porque eu arranquei o dente do Cis segunda-feira, só pra defender um pouquinho a série da Velma. Eu não assisti a série inteira, eu assisti só 2 episódios, mas levando em consideração que a maioria das análises que tem no YouTube é baseado só no primeiro episódio, hoje eu tô um pouquinho mais no lucro. Eu quero deixar claro que eu vi coisas boas sim na série e também vi coisas ruins. Eu quero trazer esses dois lados da série, porque eu não acho justo você pegar uma coisa, trazê-la pra internet, esculachar ela, pegar todos os pontos ruins e falar só eles de uma vez, tirar algumas coisas de contexto só pra falar que são ruins e ganhar visualização. Eu mesma tava com ódio declarado à série antes de assistir, porque minha opinião tava totalmente baseada em análise do YouTube e não é saudável isso, gente. Criem a própria opinião de vocês, entendeu? Enfim, eu já trouxe um tema parecido que foi com o filme de Monster High da nova geração, que o filme foi muito difícil de defender? Foi. Mas o que tinha de bom pra pontuar, eu pontuei, eu trouxe aqui e também trouxe o lado ruim. Eu acho que a gente tem que trazer os dois lados da coisa. Mas de qualquer forma, tudo que eu trouxer aqui, tudo que eu trouxe no vídeo de Monster High são a minha opinião. Enfim, vamos começar. Eu vou resumir o contexto do primeiro episódio da série pra vocês entenderem um pouco. A Velma nessa série é uma menina indiana, LGBT e é o estereótipo de nerd na série. Vale salientar também que todos os personagens de Scooby-Doo sempre foram estereótipos. A Velma era nerd, o Salsicha era o maconheiro, o Fred era o popular, gostosão, a Daphne era a patricinha e o Scooby era o Scooby, né? O cachorro. Então não adianta reclamar que a série exagera, estereotipa os personagens, etc, porque sempre foi assim. Não dessa forma, claro, eram outros tipos de estereótipo, mas a questão do estereótipo sempre teve. Não que isso seja bom, porque, por exemplo, no filme do Scooby-Doo, em 2002, a gente vê o exemplo da Daphne, que tem uma parte do filme em que ela luta, querendo demonstrar que, tipo, ela não é só a patricinha, frágil e tal, ela sabe lutar por si mesma e quebra esse estereótipo de patricinha dela. No primeiro episódio, a gente é apresentado a um caso criminal que tá acontecendo ali na cidade, envolvendo aí as garotas populares, ou como a própria série diz, as gostosas da escola, que estão morrendo aí. A primeira menina morta aparece no armário da Velma, então ela é a primeira suspeita. A Velma e a Daphne meio que se odeiam porque elas já foram melhores amigas, mas a Daphne deixou a Velma pra lá pra ficar com o time das gostosas, entendeu? E a Daphne é adotada por um casal de mulheres que são detetives, ou seja, a Velma já conhece as detetives do caso. Então elas viram pra ela e falam, olha, a gente sabe que não foi você, sabe? Entre muitas aspas, porque eu não sei porque confiaram tanto. A gente conhece, a gente sabe que não foi você, só que a gente precisa da sua ajuda pra desvendar quem tá cometendo esses assassinatos. Só que a Velma tem gatilhos fortes relacionados a desvendar mistérios, porque, segundo ela sempre foi muito fã de desvendar mistérios, mas numa certa vez ela ficou tão obcecada que ela descobriu onde estavam os presentes de Natal dela, o que deixou ela muito chateada porque ela estragou o Natal dela e a mãe dela quis salvar o Natal dela e foi comprar outro presente pra ela se sentir melhor. Só que o que acontece é que basicamente a mãe da Velma desaparece. E aí a Velma fica todos esses anos se culpando por causa disso, como se ela ficar desvendando mistérios fosse a culpa da mãe dela ter desaparecido, então ela não quer repetir isso novamente. Além de tudo, ela tem várias alucinações referentes a isso, ela é realmente muito traumatizada em relação a isso. Eu confesso que nessa parte da explicação do porquê que ela tem o trauma, etc e tal, eu fiquei muito entretida com a série. Nem sempre nas séries é legal essa questão de trauma de personagem, tem que saber tratar muito bem isso, e não é que Velma sabe tratar não, porque sinceramente eles tratam bem mal essa questão. A comparação que eu posso fazer é que mais pra frente a gente tem uma questão da Daphne com os pais biológicos, porque como eu falei, ela é adotada, e ela tem uma questão aí de querer saber quem foram os pais biológicos dela e ela fica procurando. Na série da Velma isso não fica tão legal, eu acho que poderiam ter se aprofundado um pouco mais, mas um exemplo de um desenho que tratou do mesmo assunto com muito mais maestria, não sei se vocês já assistiram, me desculpem o spoiler, é o filme do Gato de Botas 2, que trata a mesma questão, só que com cachinhos dourados, e é muito mais emocionante, a gente fica muito mais preso na história do que na série da Velma. O trauma do Fred é basicamente não ser macho o suficiente igual o pai dele. Isso também poderia ser trazido de uma forma mais aprofundada pela série, mas não foi, porque essa série tem uma coisa de misturar o engraçado, o humor, com os temas sérios. E aí você não sabe se eles estão querendo trazer um tema sério, porque eles começam a falar sobre isso, só que aí segue com uma piadinha irônica sobre o assunto e, tipo, cai no esquecimento. Uma das coisas que as pessoas mais reclamaram foi a tal da cena da barata. Em literalmente 1 minuto de série, a Daphne tá ali e saem 2 baratas do lixo, ela fica olhando elas começam a fazer uma safadeza ali e tal. Realmente não é uma cena tão engraçada, acho que eles poderiam ter feito outra coisa ali. Tentaram ser engraçado, mas não foram. Só que
que assim, é uma piada pontual que não teve graça. E ponto. As pessoas criaram um circo em cima disso como se fosse o maior absurdo da internet. Outra questão que eu quero pontuar é sobre a criadora da série. Eu assisti um vídeo aqui no YouTube que tinha um título chamativo e uma thumbnail mais chamativa ainda, que falava que ela era uma pessoa horrível, que ela é conservadora, que ela segue a religião dela à risca e que ela já falou numa entrevista, eu não achei essa entrevista e deixo claro desde já que realmente não achei, mas essa entrevista pode existir e eu não ter achado. Então eu não coloco minha mão no fogo por conta disso, ok? Estou falando sobre o que eu pesquisei. Mas no vídeo fala que ela deu uma entrevista falando que ela não gosta dessas coisas de jovens, por exemplo, LGBT. Se algum de vocês tiver o link dessa entrevista, desse lugar onde ela falou sobre isso, por favor, deixem aqui nos comentários, porque eu realmente não achei. Mas eu achei outras coisas que contradizem o que esse vídeo que eu assisti traz. Eu achei muita falta de responsabilidade da pessoa de trazer um comentário desse falando que a pessoa é anti-LGBT, que ela é conservadora, que ela é isso, que ela é aquilo, uma pessoa horrível, só pra sensacionalizar, pra ganhar visualização em cima do assunto e falar desses assuntos super polêmicos, oh meu Deus, ela é isso, ela é aquilo. A criadora da série, ela se chama Mindy Kaling, ela já participou de The Office como uma personagem ali meio secundária, ela foi criadora da série Eu Nunca, da Netflix, que é tipo um romancezinho bobinho, sabe? Recentemente ela participou da cocriação de uma série da HBO que chama A Vida Sexual de Garotas da Faculdade, eu acho que esse é o nome, além de ser criadora da série Velma e também dublar a personagem da Velma, mas a gente já vai falar sobre isso. Eu inicialmente, quando vi esse vídeo que eu falei, que fala que ela era anti-LGBT, fiquei muito confusa, confiei um pouco de primeira no vídeo, falei, ué, ela é anti-LGBT, mas ela fez vários casais LGBT na série e tem muito sobre essa questão, e aí eu fiquei pensando, cara, será que ela trouxe essa questão na série meio pra sujar a imagem da comunidade? Eu não sei, eu comecei a pirar em cima de um monte de coisa, porque simplesmente não faz sentido. Pesquisando sobre isso, como eu falei, não achei essa tal entrevista onde ela fala que ela é anti-LGBT, mas eu achei uma entrevista dela em 2020 falando sobre a série Eu Nunca, que ela foi criadora pro Independence, onde ela cita que seria muito interessante trazer mais de conteúdo LGBT pro povo indiano, porque não se fala muito disso lá. Eu concordo com algumas coisas que foi falada nesse vídeo que eu tô citando, como por exemplo o fato da personagem principal de Eu Nunca ser indiana, ela ter colocado a Velma como uma personagem indiana também, e a criadora é uma pessoa indiana. Ou seja, as pessoas estão falando que a Mindy quis se colocar como protagonista das próprias séries que ela tá dirigindo. Até porque, como eu citei antes, ela tá dublando a Velma na nova série. Mas sinceramente eu acho isso muito exagero, até porque se fosse eu que estivesse dirigindo a série, eu também iria querer representar minha nacionalidade. Eu com certeza colocaria uma protagonista brasileira ali e não veria problema nenhum nisso, sabe? Tipo, eu acho na verdade que foi criada uma tempestade muito grande em cima do nome dela só pra sensacionalizar e tirar a credibilidade da mulher. Os dubladores originais de Scooby-Doo não quiseram participar da nova série e eu acho aceitável, tudo bem, você pode não gostar e não querer participar. Por conta disso, foram substituídos os dubladores dos personagens e a Mindy foi a dubladora da Velma, o que também salientou para as pessoas falarem, né? Ai, ela tá querendo ser a protagonista das próprias séries. No mesmo vídeo em que a pessoa fala que ela é conservadora, que ela é anti-LGBT, que ela é uma pessoa horrível, ele coloca a cereja no bolo, onde ele fala que a criadora da série é racista com pessoas brancas. Porque segundo essa pessoa, o único personagem que não teve sua etnia mudada foi o Fred, que continua sendo um homem branco, do cabelo loiro, olho claro e etc e tal. E que pra ele, ela só não mudou a etnia do Fred pra transformar ele num completo babaca. Ele não sabe fazer nada sozinho, ele é um inútil, ele não sabe cortar a própria carne sozinho e etc e tal. Sinceramente, eu acho isso muito exagero. Aí eu acho que extrapolou muito o limite falar que é um racismo reverso. Ele também fala que todos os personagens brancos da série, sejam eles secundários ou não, são retratados como as pessoas horríveis da série e etc e tal. Não é isso que acontece, sabe? Tipo, é muito exagero você falar que ela só não mudou a etnia de um personagem pra transformar ele num bosta, pra ele ficar visto como horrível. O Fred já era um estereótipo do cara branco, loiro do olho claro, popular da escola, gostosão, etc e tal, teoricamente babaca. Mas assim, nenhum personagem do Scooby-Doo original tinha o seu lado ruim trazido à tona. Então ele era dito como um cara muito legal. Só que a gente sabe que esse estereótipo de cara branco, do olho azul, taranana, nos Estados Unidos, o popular na escola costuma ser uma pessoa babaca assim, sabe? Enfim, eu acho tudo isso um exagero enorme. Colocar o nome da criadora da série envolvido com anti-LGBT, com racismo reverso, ser uma pessoa horrível e conservadora e etc e tal. Não que ser conservadora seja uma coisa horrível, mas na bolha em que a gente convive aqui, não é uma coisa que o pessoal gosta muito, então eles usam isso pra manchar o nome da mulher. Eu realmente fiquei um pouco irritada quando eu vi esse vídeo, eu não vou citar nomes, não vou citar o vídeo qual foi, etc e tal, se vocês pesquisarem vocês acham, mas eu também quero deixar claro que eu não coloco a minha mão no fogo por conta da criadora. Ela pode ter sim feito várias coisas horríveis e que eu não sei, não tô ciente. Só as questões relacionadas à série da Velma que a pessoa pontuou no vídeo dela, eu achei muito exagero. Aí eu acho que passou muito do limite. Sobre o Salsicha, teve algumas pessoas que não gostaram da mudança de etnia do personagem e da mudança de nome dele. Lembrando que Norville sempre foi o nome real dele, Salsicha era um apelido, mas a gente também tem que lembrar que Salsicha era um apelido pra ele porque ele não gostava
gostava do nome de batismo dele. Então todo mundo chamava ele assim. Ser chamado de Norville na nova série mostra que ele não é a mesma pessoa. Então assim, tanto que ele é contra as drogas na série. Tipo, não tem nada a ver. Vamos falar a verdade que não tem nada a ver com Salsicha. Referente à etnia, pra mim não tem problema nenhum. Tanto ele, quanto a Velma, quanto a Daphne, quanto qualquer um. Até porque quando Scooby-Doo era uma série que só tinha branco, ninguém enchia a porra do saco como enche agora. Uma coisa que eu não gostei na nova série é o Salsicha estar sendo feito de idiota. Eu vou continuar chamando de Salsicha porque Norville toda hora vai me estressar. O Salsicha estar sendo feito de idiota, digamos assim, pela Velma. Por exemplo, na cena em que ela tá tendo uma crise de pânico ali dentro da casa do Fred. Ela tá no telefone com ele e pede pra ele falar alguma coisa pra acalmar ela. E ele começa a se declarar pra ela. E ela acha isso hilário, ela começa a rir. E ele continua fazendo isso. É uma cena muito constrangedora. Como eu citei antes, esse também é um caso onde eles trazem um problema sério, que são as crises de pânico da Velma. E meio que debocham disso, sabe? Tornam isso numa coisa muito banal. Que é simplesmente resolvida por uma declaração do Salsicha pra ela, que ela acha patético, sabe? Como se uma crise de pânico seja facilmente resolvida com isso. Eu também acho muito exagero as pessoas falarem que essa é uma série do Scooby-Doo pra adultos. Quando você fala que é uma série pra adultos, não quer dizer necessariamente que tem que ser uma série com várias piadas de sexo, e ironia e etc e tal. Até porque se todas as séries de adulto fossem assim, todas as séries da Netflix se tornariam brincando com fogo, no final das contas, sabe? Mas analisando friamente, a série tem um mistério bem interessante. Bem legal até ver a Velma tentando desvendar o mistério. Ela vai na casa do Fred, ela procura a câmera do Salsicha e não sei o que, ela faz as conexões. E essa parte é bem legal de se assistir. O que estraga a série é que quando você vai fazer uma adaptação de algo que já é muito amado, muito aclamado pelos fãs, você tem que tomar cuidado. Principalmente quando são desenhos e coisas pra crianças que marcaram a infância de muita gente. Como eu falei no começo sobre Monster High e com o Scooby-Doo também. Até porque antigamente a série do Scooby-Doo não trazia nada de negativo relacionado a nenhum personagem. Todos os personagens da gangue do Scooby-Doo eram perfeitos e eram seus estereótipos, mas eles eram muito legais. As pessoas, elas têm muita memória afetiva com isso. Então, quando você mexe muito nisso, quando você vira de ponta cabeça, realmente as pessoas não vão gostar. Eles fizeram basicamente uma flanderização dos personagens, que é basicamente salientar alguma coisa exageradamente, que no caso são as características ruins deles, pra tentar fazer um exagero cômico e conquistar o público com isso, mas foi um tiro pro alto, sabe? E sinceramente esse tiro pro alto que eles deram foi meio torto, não deu certo. No mais, pra mim, a série da Velma é um 4 de 10 aí, eu diria. Eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz por não ter o Scooby na série, porque pelo menos esse personagem eles não estragaram, mas eu acho que se a série da Velma fosse uma série original, com personagens originais, seguindo essa mesma onda do mistério e tal, só que com personagens originais, sem mexer na historinha do Scooby-Doo, as pessoas não estariam gastando tanto tempo delas, igual eu tô fazendo aqui, falando abobrinha na internet. Enfim, é isso, curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo a sua opinião, se você discorda de mim, se você concorda comigo. Eu vejo vocês daqui uns dias, e é isso. Um beijo, tchau!